Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre 100% de cobertura de testes. Eu devo buscar ou eu não devo buscar 100% de cobertura de testes, beleza? Então assim, a minha versão do passado, muito do passado, diria pra você, né, eu acho que era até meio forte, de falar assim, olha, não, se você está buscando 100% de cobertura de testes, você está fazendo errado. Você está testando coisas que são inúteis e por aí vai. Eu falei bastante disso. Falava, né? Praticava isso e tudo mais. Só que o tempo foi passando e meu entendimento, né, sobre o papel dos testes automatizados num código, minhas conversas, né, principalmente com o Maurício Anishi, né, que hoje divide aqui comigo as responsabilidades do canal Dev Eficiente, né, do ecossistema e tudo mais, né? Lendo mais sobre isso, né? Anish é uma grande fonte de conhecimento sobre testes automatizados, não só no Brasil, como no planeta e tudo mais. E eu fui falando com ele, eu fui lendo mais, eu fui testando mais, eu fui observando mais e eu mudei de ideia. Para mim, se você não está buscando 100% de cobertura, você está fazendo errado. Mas como assim? Quer dizer que eu tenho que ficar testando tudo e tudo mais? Não é isso que eu quero dizer para você. Nesse sentido, né? De você pegar essa afirmação que nem eu pegava e levar pro lado que ela realmente não vai fazer muito sentido para você. Então deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar uma coisa, né? Para ver o que é que você acha também. Então eu separei aqui, né? Um trechinho de código que exemplifica bem o que eu falava anteriormente. Se você me perguntasse assim, você tem que testar o método getID? Não. Vou dizer que não, continuo dizendo que não hoje. Você tem que testar, né, diretamente o método getEmail? Vou dizer também que não. Você tem que testar diretamente esse construtor para ver se você atribuiu os valores corretamente aos atributos e tudo mais? Eu vou dizer para você que provavelmente não. E esse método aqui que chama aceita, você acha que a gente tem que testar? Provavelmente eu vou te dizer que sim, né? Eu poderia explicar um guideline aqui e tudo mais, mas eu já falei sobre isso antes. Então eu quero focar aqui, né? Que a mentalidade de testar o que de fato é mais útil e coisa do gênero continua. Só que a intenção, beleza, aqui na parada é que eu espero que escrevendo testes para o meu código, para os códigos que eu considero que eu preciso testar de fato, eu consiga tocar nos outros códigos de produção que eu acho que não precisam de testes. Então essa é a coisa que mudou muito na minha cabeça, né? Hoje em dia, quando me perguntam assim, que tipo de teste você prefere fazer? Eu prefiro fazer o teste que mais se aproxima da realidade. E o lance da pirâmide de testes e não sei o que, patati patacolá. Para mim, a pirâmide de testes se resume se eu conseguir testar tudo rápido, eu vou testar tudo ultra integrado rápido. Agora, geralmente, velocidade não é viável o tempo inteiro. Então você não consegue subir, né, num sistema distribuído todos os sistemas e conectar todos e executar esse teste o tempo inteiro, de modo que você consiga, né, ter uma dinâmica interessante, né, quando você pensa, por exemplo, também, né, nos seus pipelines e tal, isso vai virar gargalo. Então tempo é uma constraint. E aí você tem que lidar com isso. Mas imagina que as tecnologias, né, imagina que outras pessoas, eu não tenho conhecimento nesse momento, as tecnologias vão evoluindo e elas começam a me permitir a fazer testes, a subir os outros sistemas muito rápido, né? Que a gente hoje pensa em WireMox ou coisas do gênero, ainda é lento. Eu quero usar bancos em memória, mas é lento para subir o contexto e não sei o que, tá? Mas imagina que tudo vai ficando rápido. Quer dizer que cada vez menos eu vou usar testes de unidade. Eu vou testar o fluxo completo, tocando em tudo, e aí depois eu poderia fazer testes específicos ali da unidade para exercitar bem, né, determinados códigos e tudo mais, como um a mais, mas não como o meu approach default de testar bem a unidade e eu vou subindo, levando em consideração a restrição de tempo, né? A restrição de tempo que guia a parada aqui. E aí qual que é o meu desejo? Que se eu exercito o meu código da maneira mais integrada possível, e supondo que todo o código que você escreveu focado em produção é necessário que seja utilizado, eu espero no final tocar em 100% do código. Pô, quer dizer que o meu nível de cobertura deve ser 100%? Pô, não, você pode botar 90%, por aí vai, 90%. Tem referência que indica que é interessante. Mas, de novo, você não precisa ler muito estudo científico para entender que você buscar 100% de cobertura ou 90% mais ou algo do gênero é bom. É bom por quê? Porque os testes é uma via
para você aumentar a confiabilidade do seu software. Então, uma excelente bateria de testes deveria fazer com que você entregue software em produção com bugs que não sejam tão óbvios assim, né? Então, não vou dizer que vai entregar sem bugs, obviamente seria uma lorota, né? Eu gosto de falar que quando você escreve software, você tem um desejo e uma certeza. O desejo é que seja útil, a certeza é que tem bug. Então, você não coda para não ter bug. Você coda, cria toda a estrutura que você precisa para minimizar o número de bugs que você coloca em produção, né? Para você revelar esses problemas o mais cedo possível, pré-produção. É por isso que a área, inclusive, vai se estendendo e tudo mais. Beleza? Então, a ideia para mim é essa. Então, eu quero sim buscar 100%. Como é que eu vou buscar 100% testando 7, não sei o que? Não, que aí eu estaria roubando. Eu vou buscar 100% fazendo testes mais integrados possíveis. Então, quando eu for testar as minhas unidades, elas dependem de outros objetos, eu vou instanciar tudo. Cabe na memória, quer dizer que a execução vai ser rápida. Então, eu vou instanciar. Mas aí vai dar trabalho, né? Eu poderia criar um mock ali, né, daquele objeto para só colocar aquele métodozinho ali, né? Definir um comportamento para aquele método que eu tenho e pronto. Mas esse seu teste perde confiabilidade. E se sua implementação tiver um bugzinho que você, por exemplo, não pegou nos seus testes de unidade, mas fazendo um teste de outra parte do sistema, tem uns valores ali que você não imaginou e você pode exercitar. Então a minha ideia é exercitar o código o tempo inteiro. Eu exercito através do código que eu botei em produção, eu exercito através dos testes de outras partes que tocam em outras unidades. O sol começou a bater aqui, vai ser com o sol mesmo agora. Beleza? Então, é desse jeito que eu enxergo. Então, se você tem esse approach, naturalmente, você vai buscar 90% mais. Ali, né, sem ter que testar, deixa eu testar o setter para bater a meta, não. Aí, né, a meta está induzindo um comportamento que ninguém deseja. Mas, se você coloca que a meta é 90%, estabelece atributos de qualidade para buscar isso, né? Então, a técnica de cobertura é um MCDC. Você tem que utilizar boundary test para colocar os valores, para definir os valores, e aí você coloca, né, outros guidelines que você considera interessante. O seu teste tem que ser, né, o mais integrado possível. O que é que significa? Minimizar o uso de mock. Então aqui no nosso guideline, né, mock eu só vou utilizar para quando eu for acessar sistemas externos cujo setup para subir essa parada, né, machuque muito a minha velocidade. Então eu não quero isso e tudo mais. Aí beleza. Você vai usar os seus mocks, né, e qualquer outras estruturas que você queira. Eu não gosto de ficar aqui, né, é fake, é stub, é não sei o que, tá? Tudo não é de verdade, né? Você decide o nome que você quer utilizar aí. Beleza? Então, se você fizer isso, naturalmente você vai passar pelos seus setters, porque se o seu set está ali, quer dizer que ele deveria ser chamado em produção. Se você tem setter que não é chamado em produção, talvez você esteja utilizando mal o seu framework, que são informações que são obrigatórias, que o seu framework, por exemplo, está instanciando o objeto via setter, que deveria instanciar via construtor, se for pensando em Java ou algo do gênero aí. Não, eu tenho um setter que eu não consigo tocar nele aqui agora, né, através do meu código de teste, porque meu framework exige que eu tenha isso, então ele que chama para mim via metaprogramação. Beleza, então você não vai testar agora e tá tudo certo. Mas você pensou nisso, e aquele setter tá ali para ser exercitado, porque ele é chamado em produção. Mas para mim é isso, eu quero buscar 100% de cobertura para todo código que é chamado em produção e eu vou trabalhar bastante para isso. Então eu acho que isso é benéfico sim, acho que faz sentido se você for por esse caminho. Maximiza a integração, instancia os objetos que você precisa, né? Passa todos os parâmetros. Poxa, tá dando... Até xinguei, né? Foi mal. Poxa, tá dando trabalho. Se tá dando trabalho, cria os seus builders, né? Os seus testes, data builders, para você facilitar isso daí, né? Não tem jeito, né? Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de infraestrutura de código para testes, para facilitar a escrita dos testes, porque o sistema vai ficar mais complexo, obviamente. Escrever os testes também, né? Vai aumentar a complexidade, por melhor que seja o design do seu código. Por melhor que seja o design, também já falei sobre isso aqui, né? Você pode ser o super-herói, a super-heroína do código, ter todos os conhecimentos, conseguir aplicar tudo o tempo inteiro, mas o seu código vai se deteriorar com o passar do tempo. Assim como a nossa saúde se deteriora com o passar do tempo, independente do que você faça. Beleza? Então eu acredito particularmente nisso. Então eu quis gravar esse vídeo aqui, né? Porque aí eu deixo já pública a minha opinião sobre esse lance do 100%. E aí, e por que eu tô gravando também? Porque uma vez que eu perguntei no Instagram, 100% das respostas foi: se você está testando 100%, você está fazendo errado.
E lá eu expliquei sobre isso e agora eu quero também deixar esse conteúdo aqui no canal, né? Então, sim, eu busco 100% de testes. De cobertura, né? De código quando eu estou escrevendo testes. E geralmente eu aceito 90% mais para ter esses 10% de respiro de códigos que existem, que são executados em produção, mas não são chamados diretamente aí por você. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou, deixe um comentário aqui também de maneira construtiva. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. E indo além aí deste vídeo, né, vou deixar aqui uma informação sobre a jornada Dev Mais Eficiente. Então, lá dentro da jornada Dev Mais Eficiente, a gente te prepara, é um treinamento que te prepara para ser uma pessoa profunda tecnicamente quando a gente fala de design de código, né, arquitetura em geral. Aí também, né, a gente acredita que essa profundidade técnica é uma alavanca muito boa, né, para você conseguir alcançar cada vez posições mais interessantes na sua carreira através do seu reconhecimento técnico. Beleza? Então, se você quer ficar cada vez mais pró em aplicar as práticas relacionadas à qualidade de código de maneira fluida, eu te convido para clicar no link aqui da descrição, acessar o nosso site e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Tá bom? Mas era isso. Até a próxima.